Não te alegres a meu respeito, ó minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Há uma frase simples, mas profundamente verdadeira. Você não se afoga ao cair na água. Você se afoga ao permanecer nela. Essa frase também descreve a vida espiritual. Todos caem, todos enfrentam fracassos. Todos passam por momentos em que parecem estar submersos pelas lutas. A diferença entre o vencedor e o derrotado não é a queda, é a decisão de permanecer caído. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que caíram, mas se levantaram pela graça de Deus. Deus nunca prometeu que seus filhos nunca cairiam. Ele prometeu que sua mão seria suficiente para levantá-los. No livro de Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Uma das maiores mentiras que Satanás conta é esta: você caiu, acabou. Ele sabe que não precisa destruir um cristão se conseguir convencê-lo a permanecer no chão. É por isso que Deus nunca mediu seus servos pelas quedas que tiveram, mas pela fé que demonstraram ao se levantar. A Bíblia não diz que o justo nunca cai. Ela diz que o justo se levanta. Há uma diferença entre cair e permanecer caído. O acidente pode acontecer em um instante. A permanência é uma decisão. É por isso que afirmamos: você não se afoga ao cair na água. Você se afoga ao ficar lá. O livro de Provérbios declara que o justo cai 7 vezes. O número 7, na linguagem bíblica, representa a plenitude. Deus é completo em 7. 7 naturezas do Cordeiro, 7 eras. O texto não está ensinando que o justo cairá exatamente 7 vezes. Está mostrando que, por mais repetidas que sejam as lutas e os fracassos, Deus ainda dará graça para se levantar. Queda não é o fim da caminhada. Queda é a interrupção de um passo, não o encerramento da jornada. A vida espiritual, cair significa falhar, tropeçar, fraquejar ou ser surpreendido pela própria limitação. Permanecer caído, porém, significa desistir da ação da graça de Deus. Há pessoas que confundem um erro com uma identidade. Elas dizem: eu fracassei, então sou um fracasso. Mas Deus nunca chamou Davi de adúltero, nunca chamou Pedro de negador, nunca chamou João Marcos do desistente. Ele os chamou pelo propósito da sua graça, que ainda realizaria neles. Porque Deus vê além da queda. Ele vê a restauração. Pedro caiu de maneira pública. Na noite em que Jesus mais precisava dele, Pedro o negou 3 vezes. Humanamente falando, seu ministério havia terminado. Mas Jesus não foi ao túmulo de Pedro. Foi ao encontro de Pedro. Às margens do mar da Galileia, Cristo não perguntou: Pedro, por que você caiu? Ele perguntou: tu me amas? Porque Deus está mais interessado na restauração do que na lembrança da queda. Um velho pescador ensinava seu neto a navegar. Durante uma tempestade, uma onda atingiu o pequeno barco e o menino entrou em pânico.
Vovô, vamos afundar. O velho respondeu calmamente: Não, meu filho. O menino olhou para a água entrando no barco e perguntou: Mas a água está aqui dentro. O avô sorriu e disse: O problema nunca foi o barco cair na água. O problema seria deixar a água entrar e permanecer dentro dele. Depois de alguns minutos, pegaram um balde e começaram a retirar a água. O barco continuou navegando. Então o velho disse: Nunca tenha medo de cair em águas profundas. Tenha medo de permitir que elas permaneçam dentro de você. Assim acontece na vida espiritual. As lutas podem nos cercar. As decepções podem nos atingir. Até podemos cair. Mas, quando deixamos a culpa, a incredulidade e a derrota permanecerem dentro do coração, começamos a afundar. Talvez você tenha caído. Talvez tenha errado. Talvez esteja vivendo as consequências de decisões que gostaria de mudar. Mas ouça essa verdade. Sua queda pode explicar aonde você está, mas ela não pode determinar para onde Deus pode levá-lo. Enquanto houver arrependimento, haverá esperança. Enquanto houver graça, haverá um novo começo. A queda pode molhar suas vestes, mas somente a permanência na água pode afogar a sua alma. Mas existe uma pergunta importante. Por que algumas pessoas se levantam depois da queda, enquanto outras permanecem afundadas? A pergunta não é quem caiu, porque todos caem. A pergunta é quem decidiu permanecer caído. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Observe que a Bíblia não diz que o justo se levanta porque é forte, nem porque não errou. Ele se levanta porque sua confiança está em Deus, não em si mesmo. Levantar-se é mais do que ficar em pé. É decidir que a queda não terá a última palavra. É reconhecer o erro, é arrepender-se, é receber a graça de Deus e continuar caminhando. Há uma grande diferença entre culpa e arrependimento. A culpa faz você fugir de Deus. O arrependimento faz você correr para Deus. Pedro chorou e voltou para Cristo. Judas lamentou as consequências, mas não voltou ao Salvador. Os dois caíram. A diferença foi para onde olharam depois da queda. Veja João Marcos. Na primeira viagem missionária, abandonou Paulo e Barnabé. Atos, capítulo 13, verso 13. Paulo chegou a dizer que ele não deveria acompanhá-los novamente. Parecia o fim do seu ministério. Anos depois, porém, o mesmo Paulo escreveu: Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. O homem que um dia desistiu tornou-se indispensável. Sua queda não definiu seu destino. A sua permanência definiu seu legado. Conta-se que um jovem aprendiz acompanhava um experiente mergulhador. Durante o treinamento, ele escorregou da embarcação e caiu em águas profundas. Assustado, começou a se debater desesperadamente. O velho mergulhador lançou uma boia e gritou: Pare de lutar contra a água e segure aquilo que pode salvá-lo. O rapaz agarrou a boia e foi puxado de volta ao barco.
ainda tremendo, perguntou: "O que quase me matou? A queda?" O velho respondeu: "Não, foi o desespero de pensar que você precisava salvar a si mesmo." Assim também acontece na vida espiritual. Nossa esperança nunca esteve na nossa capacidade de nadar. Sempre esteve na mão estendida de Cristo. A cruz é a boia da graça lançada ao pecador. Quem a segura não permanece nas profundezas. Talvez você esteja vivendo dias em que parece estar submerso. A culpa pesa, o medo paralisa, a vergonha diz que não há mais esperança. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Não importa quão profundas sejam as águas, a graça de Deus é mais profunda. Não importa quantas vezes você tenha caído, importa quantas vezes você aceita a mão de Deus que lhe estende. Lembre-se desta verdade. Você não se afoga ao cair na água. Você se afoga ao decidir permanecer nela. O inimigo quer te convencer de que sua queda é o fim. Cristo declara que ela pode ser o começo de uma nova história. Enquanto houver fé, há esperança. Enquanto houver arrependimento, há perdão. Enquanto Cristo estender a mão, ninguém precisa permanecer afundado. Você caiu, mas o Pai ainda está chamando. Hoje é dia de sair das águas da culpa e segurar a mão da graça. Levante-se, não porque você é forte, mas porque aquele que chama é poderoso para te sustentar. O justo cai, mas torna a se levantar. Essa é a promessa de Deus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.